E aí, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, não como médico, mas como cidadão, como patriota, como brasileiro, me sentindo na responsabilidade de me posicionar perante tudo que está acontecendo, esse momento que a gente está passando aí, de próximo de eleições, segundo turno. E eu queria, até fiz algumas anotações aqui, queria colocar algumas questões que me vieram à cabeça, já venho alguns dias pensando nisso, porque assim, muita gente está já com as suas decisões tomadas, e outros estão assim muito indecisos, muito preocupados se estão tomando a conduta certa. E na verdade a nossa posição sempre foi de fazer o que é certo, né? Mesmo as pessoas que votam em A ou B, elas na cabeça delas elas têm consciência de que estão fazendo o que é certo, né? E a gente sempre pergunta, né? A gente está sempre em busca da verdade, né? E aquela velha pergunta, o que é a verdade? E a gente tem aquela situação do Pôncio Pilatos diante de Jesus, pergunta para ele o que é a verdade, diante da própria verdade em pessoa. Então a gente, o tempo todo, na história da humanidade, a gente tem essa dificuldade, né? Só que a gente tem valores que são absolutos, que não são questionáveis. Independente de se você tem preferências A ou B, tem questões que são absolutas e não podem ser relativizadas como estão sendo feitos hoje em dia. Então, por exemplo, Deus, família, vida, valor à vida, liberdade, dignidade, honestidade, são valores que você não pode colocar em questão. E na verdade, assim, hoje tem essa confusão das pessoas querer convencer os outros de quem é o melhor candidato, e acaba que muitas vezes a gente acaba até tendo brigas na família ou com amigos, perde-se até amizade por causa disso. E na verdade, uma coisa que eu queria colocar, que eu pensei, é que, na verdade, muitas vezes a gente, quando tem uma coisa boa, que a gente encontra uma coisa boa, a gente quer compartilhar, a gente quer que a pessoa veja aquilo, a gente sempre compartilha filmes, lugares que a gente vai, e a gente compartilha, a gente quer que as pessoas conheçam esses filmes, esses lugares, ou uma comida gostosa, a gente compartilha. Só que muitas vezes a gente quer convencer as pessoas e muitas vezes as pessoas são resistentes, as pessoas são reativas, até mesmo porque às vezes foram enganadas, às vezes têm dificuldade para aceitar opiniões ou conselhos e são muito reativas, resistentes e não aceitam, acham que a gente está querendo manipular, querendo influenciar as pessoas. Então, nessa questão das eleições, eu queria colocar, não com relação ao candidato, e eu pretendo nesse vídeo nem falar sobre nomes, não quero falar nomes, então eu resolvi que eu vou falar aqui sobre o candidato 22 e o outro eu vou nomear como candidato 13, tá? E aí a gente vai falar sobre o que está por trás, o que defende cada candidato, porque, como diz a Bíblia ali, maldito homem que confia em outro homem, né? A nossa fé está amparada em Deus, independente. Mas aqui a gente tem duas situações, dois candidatos, A e B, segundo turno. Hoje não tem terceira via, terceira opção. Então a gente tem que se posicionar. E aí, o que a gente tem que entender? O que está por trás, as ideologias que estão por trás, o que cada candidato defende. E aí a gente vai pontuar aqui rapidinho, né? Por exemplo, a questão de Deus. A gente vê claramente que um candidato fala o tempo todo de Deus, o outro relativiza muito essa questão, muito pelo contrário, né? E esse candidato que fala de Deus, que é o candidato 22, ele fala, cita versículos, costuma estar na igreja e ele pode ser que ele esteja mentindo, até pode, mas por enquanto a gente não tem nada claro mostrando alguma coisa nesse sentido, né? E na questão, por exemplo, o candidato 22 também defende a família o tempo todo nesses últimos anos que ele esteve na presidência, ele procura defender os valores de família, os valores de liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, enquanto o candidato do 13 está sempre colocando que vai regulamentar a imprensa, regulamentar a mídia, regulamentar a polícia, regulamentar até as Forças Armadas. Então isso tudo gera até uma certa preocupação, né? E questão, se a gente for comparar o candidato do governo atual, que é o 22, com um candidato
dos últimos 14 anos, que é dos 14 anos anteriores, que é o 13, vamos pegar alguns pontos aqui rapidinho, vamos pontuar. Porque contra fatos não há argumentos, né? Então não adianta a gente ficar discutindo se um é melhor ou outro é pior. Vamos ver o que está acontecendo e o que aconteceu até agora. Então, por exemplo, na questão da criminalidade. A criminalidade diminuiu muito nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, com relação aos anos anteriores. Isso é fato, isso aí é só você buscar aí na internet, dados do IBGE vai te mostrar que a criminalidade diminuiu bastante nesses últimos anos em todo o país. Deflação. O país, Brasil, enquanto o mundo todo está vivendo um momento crítico de inflação desenfreada, nosso vizinho aqui, a Argentina, com inflação batendo quase 100%, nós estamos no terceiro mês seguindo em deflação. O mundo todo está olhando para o Brasil. O que o Brasil está fazendo? A economia, né? O que está acontecendo no país para ele estar em deflação, enquanto a grande maioria dos países do mundo estão com inflação crescentes, né? Corrupção, dados de corrupção nesse governo atual, praticamente assim, muito baixo. É impossível não ter corrupção, né? Porque nós estamos falando de pessoas, né? Mas se você comparar com os 14 anos anteriores, é muita diferença, é escancarado. Aliás, o candidato 13, isso tem que ficar muito claro, gente, ele não foi inocentado, ele foi descondenado, né? Então, assim, tanto que as pessoas que roubaram, elas devolveram os dinheiros, bilhões foram devolvidos para os cofres públicos, para o país, né? Essas pessoas confessaram seus crimes, né? Então, não tem como você falar que isso não aconteceu, né? Então, é complicado a pessoa falar que foi inocentado, que não aconteceu nada, isso é até meio esquisito, a pessoa não reconhece que teve os seus erros, as suas falhas, seria mais digno, né? E aí a gente vê também o que está acontecendo nos países vizinhos aí, esses países com ideologias mais socialistas, comunistas, a gente vê o que está acontecendo, países da América Latina, Venezuela, Colômbia, Nicarágua, Cuba, e a gente vê o que está acontecendo lá, e é exatamente o que o candidato 13 quer implementar aqui já há bastante tempo. Ele teve essa oportunidade nos anos que ele e a sua equipe estiveram no governo, não conseguiram, e agora eles querem novamente tentar isso aí, e com uma chance maior agora de conseguir, porque agora ele vai vir mais radical. E aí vamos pensar aqui no que aconteceu nas contas públicas, que teve um prejuízo absurdo de bilhões de reais dos cofres públicos, nas contas públicas. O país estava em dívida, com uma inflação crescente, com impostos cada vez mais crescentes, e nesse governo atual os impostos estão diminuídos, basta ver o que está acontecendo com a gasolina. Na minha cidade aqui ela já diminuiu uns 25%, 30% do valor que estava há algum tempo atrás, né? É um valor assim bem abaixo do que estava, então é uma recuperação. Eu não me lembro, desde que eu me conheço como gente, de uma queda assim vertiginosa no preço da gasolina e de vários produtos, né, no mercado. Além disso, Risco Brasil, as empresas, na época do governo do 13, lá do candidato 13, as empresas estavam saindo do país, o país estava sendo, o Risco Brasil era altíssimo, mais de 500 pontos, e agora caiu para menos de 300 pontos, e os investidores estão num compasso de espera para ver o que vai acontecer, se eles vão investir no país ou não. Então, tudo vai depender dessas eleições do dia 30, né? Questão de desemprego, que reduziu muito, o desemprego hoje está em abaixo de 9%, ainda é muito alto esses números, sim, mas nós estamos falando de um período aí, nesse último governo do candidato 22, que teve pandemia, 2 anos e meio de pandemia, que foi muito pesado para o mundo todo. Ainda tem essa guerra aí que está acontecendo no mundo, todas as dificuldades, uma imprensa e um sistema totalmente batendo o tempo todo no governo atual, impedindo de tomar algumas providências, algumas condutas que poderiam ter sido tomadas. Então, é como se tivesse um sistema inteiro dificultando o trabalho, e mesmo assim a gente está vendo coisas boas acontecendo no país, né? O nosso país está em crescimento quando todo mundo está passando por muita dificuldade. Então, isso aqui, gente,
não são achismos, não é a gente que está falando. O salário mínimo, por exemplo, hoje vale quase o dobro do que era na época do governo lá do candidato 13. Então, assim, é difícil a gente ficar questionando isso aqui, nós não estamos falando de opiniões, eu não quero convencer ninguém a votar no candidato que eu apoio, não é isso. A gente tem que olhar para os fatos, a gente tem que olhar para o momento do país agora, a gente tem que olhar para o que aconteceu há 14 anos para trás, até 2017, 2018, até 2018 para frente, dali, 2018 para frente, e agora, isso é fato, não tem que a gente ficar discutindo isso, né? É só a gente pegar os números, os dados aí, várias fontes aí, dignas, corretas, justas, né? E assim, tem muita gente que fala que o governo atual, o candidato 22, ele é corrupto também. Pô, a gente não tem nada hoje que possa indicar isso. Muita, olha só, tem uma imprensa inteira, tem um sistema inteiro querendo procurar. Vocês acham que já tivesse alguma coisa, já não iam ter colocado isso para todo mundo ver? É o que eles mais estão querendo, achar alguma coisa para que eles possam jogar contra, para poder impeachment, para poder condenar, e não tem, não acha. Então, assim, pelo menos a gente tem que dar o benefício da dúvida, né? Enquanto que o outro já está mais do que decidido. Várias instâncias, foi condenado e agora foi descondenado para poder atuar. Em condições normais, esse cara, do candidato 13, não tinha nem que estar disputando eleição. Então, essa é uma coisa tão óbvia, entendeu? Não é questão de a gente querer convencer A ou B, a gente só tem que ver os fatos, o que está acontecendo. A minha pergunta para você, você acha realmente que o candidato 13 é inocente? Você tem a oportunidade agora, no dia 30, de você dar a tua palavra, de você condenar ele, ou então você inocentar ele, e ainda colocar ele para governar o nosso país. Olha só o risco que é isso. É a mesma coisa você colocar um cara desse, é como se você estivesse dizendo para as nossas crianças, para as pessoas, o crime compensa. Você descondenar e ainda botar ele na presidência. Então, gente, pensem bem. Não quero convencer ninguém, cada um tem suas escolhas e cada um responde pelas suas escolhas. Só que nós estamos falando do futuro do nosso país e nós estamos falando do futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Se a gente pegar as pessoas que estão hoje passando fome na Argentina, na Venezuela, foi por omissão dos seus pais, provavelmente. Porque na hora que eles tinham que se posicionar, que tinham que lutar, que tinham que enfrentar o sistema, eles se omitiram. Ah, isso não é comigo, política eu não fico discutindo. Essa conversa não cola mais, gente. Se a gente não se posicionar, as pessoas do mal vão aproveitar, como sempre foi. Nós, pessoas de bem, temos que nos posicionar, sempre tendo essas referências absolutas. Deus, família, valor à vida, questão de aborto. O candidato 13 defende o aborto, como se fosse uma coisa assim simples. O candidato 13, ele criminaliza a polícia. Olha que absurdo. E dá razão para um bandido que rouba um celular e mata uma vítima e ele é um pobre coitado. Todas as pessoas vão responder pelos seus atos. E, na verdade, no final, Deus vai decidir quem vai governar o nosso país nos próximos 4 anos. Né? E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas cada um de nós tem que se posicionar, gente. Cada um de nós tem que dar a cara. Cada um de nós tem que entender o seu papel como cidadão. Porque a gente não está numa bolha. A gente mora num país em que todos nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões que forem tomadas no dia 30. Tá bom? Não quero me estender para não ficar um vídeo muito longo. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê sabedoria para vocês tomarem a melhor decisão. Tá bom? Um abraço, até a próxima.